Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, acesse e conheça nossos colunistas e colaboradores, www.gentequefala.com.br, visite nossa fanpage, Facebook/Programa Gente que Fala, WhatsApp 974012235, chat no site da AltV e ainda um telefone que fica à sua disposição, São Paulo, 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, jornalista Afanásio Jazari. Prazer tê-lo aqui, Afanásio. Satisfação toda minha em participar mais uma vez do Gente que Fala. Uma saudação aos nossos ouvintes e também aos nossos telespectadores. Quando eu anuncio jornalista, tem mais aqui radialista, advogado, político. Onde é que você se identifica, afinal? Bom, como jornalista, eu acho que já completei 50 anos de exercício, né? E então, como jornalista, porque por mais que a gente esteja afastado de um veículo, né, a gente não para de escrever agora para os blogs, Facebook e eventualmente para algumas publicações, tanto aqui da capital, alguns jornais de bairro, alguns jornais de cidades aqui da Grande São Paulo, interior. Então, como jornalista, eu acho que pega melhor. Até porque no período que a gente iniciou na Jovem Pan, no início dos anos 70, éramos obrigados a ser jornalistas, né? Não nos reconheciam como radialista. Não, é verdade, é verdade. Eu comecei lá na Jovem Pan, oficialmente em 72. Oficialmente porque fui registrado em 1972. Mais exatamente no dia 16 de fevereiro de 72. Né? Mas já tinha trabalhado, já tinha iniciado mesmo 2 anos antes, cobrindo carnaval em nome de um outro repórter, fazendo a cobertura usando o nome de um outro companheiro, né? O Mágino Roberto de Oliveira, o saudoso Mágino Roberto de Oliveira. Então, e contando com o início mesmo na imprensa, com o Jornal de Bairro, eu comecei na Moca, no jornal O Amigo, depois Gazeta da Moca, não é? E eu vejo aqui o jornal do nosso amigo Cimino, não é? Jornal da Zona Leste, trazendo aqui uma matéria sobre o aniversário do nosso bairro, 459 anos. E pela Gazeta da Moca, eu fiz uma edição especial também, num dos aniversários, quero crer que quando completou 430 anos, 430 e poucos anos, nós fizemos uma primeira página em quadricomia e rodávamos o jornal no New Seller, em Santo André, que hoje é o Diário do Grande ABC. Né? Então, sobre Moca, sobre São Paulo, Zona Leste, a gente tem muitas histórias aí para contar. E você também, não é, Zancopé? Embora seja do interior, mas você, eu acho que solidificou a sua carreira mais aqui em São Paulo, não é isso? Sim, aqui na capital, né? Sim, com certeza. Conosco também Maurício Pestana. Prazer tê-lo aqui, Maurício. Prazer, Zé. Boa tarde para os ouvintes, para os telespectadores. É muito bom estar nesse programa pela primeira vez, né? E ao lado aí de pessoas que têm história e história no jornalismo. Eu também venho da área do jornalismo. Assim, Cartunista. Cartunista. Comecei como cartunista no Pasquim, né? No início dos anos 80, mas trabalhei em jornais de bairro, como o Jornal de Higienópolis. Trabalhei no Diário do Grande ABC. Minha primeira função como cartunista político foi no Diário do Grande ABC. E atualmente é secretário municipal de promoção da igualdade racial de São Paulo, correto? Exatamente. Zé Compé, eu tenho uma carreira, constituí toda uma obra voltada para não só denunciar a questão racial e tal, mas que fazer cartilhas, fazer trabalhos ligados à educação, porque eu acho que, além de criticar uma situação, é importante você fazer algo também para dizer, olha, esse é o caminho para mudar, esse é o caminho para melhorar, né? Então, eu constituí mais de 30 anos a minha carreira focada nessa questão racial. Eu tenho aqui o teu trabalho e daqui a pouquinho eu mostro com muito carinho 30 anos de arte pela igualdade Pestana.
correto? Exatamente. Daqui a pouco a gente mostra com muito carinho e dá um destaque especial para esse teu trabalho. Esse trabalho mostra um pouco desses 30 anos. E fui convidado pelo prefeito Fernando Haddad para assumir a secretaria, uma secretaria nova, né? Uma secretaria que tem 2 anos e meio que ela existe, e com um desafio muito grande de falar sobre as políticas públicas para a questão racial na cidade de São Paulo. Uma cidade complexa, uma cidade que é a cidade, talvez, que tem a maior diversidade racial desse país, porque aqui você tem italianos, descendentes de italianos, japoneses, descendentes de japoneses, hoje você tem coreano, hoje você tem muitos bolivianos, né? Mas tem também a questão racial dos negros, que também ajudaram a construir essa cidade, e hoje chegando haitianos. Então, a gente tem um trabalho muito grande nessa área da questão racial e de tentar fomentar políticas públicas para a igualdade racial na cidade de São Paulo. Também conosco o advogado empresarial Ângelo Piccolo. Prazer tê-lo aqui, Ângelo. Prazer é todo meu. Fico muito feliz em participar deste programa, participar dessa mesa tão rica e feliz em poder debater alguns temas tão em voga no nosso dia a dia. Você é advogado empresarial, mestre em Direito Comercial, é isso? Exato. Bem próximo. Bem próximo às atividades. Advogado empresarial, né? E também você precisa falar bem pertinho aqui, porque okay. Desculpa. Nosso microfone é extremamente insensível. Se não falar perto dele, ele não te ouve. Tá bem, acho que agora já está bom. Sim, sim. Perfeito. Ok. Bom, passados esses momentos da manifestação que nós tivemos no final de semana, manifestações contra a presidente Dilma, o governo evitou pedir desculpas e falou em otimismo em relação ao novo período na agenda política. Em entrevista coletiva, o ministro Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, disse que o ambiente no governo é de otimismo e que em breve o Brasil voltará a crescer. Pestana, Piccolo, Afanásio, quer aguardar que eles abordem primeiro? Pois não, Piccolo. Os mais velhos primeiro. Zancopé, eu acho o seguinte, esperar que ela peça desculpas é bobagem. Ela teria que pedir para sair. O que a nação espera, ou pelo menos 2/3, né, dos brasileiros esperam, seria isso. Porque há que se ter sensibilidade. Né? O político que não tem sensibilidade, que não sente o clamor das ruas, e ela, com um comportamento totalmente esquisito, desde o seu primeiro mandato. Primeiro que ela não gosta de político, ela não gosta de falar com político. Ela abomina conversar com políticos. E agora está promovendo regabofes todos os dias. Ela quer uma aproximação. Ela quer o quê? Agora, comprar votos e consciências de políticos, de parlamentares, para não ser caçada, ou pelo menos empichada, não é? Ou impedida. Eu acho que o governo dela, veja só, já acabou, não chegou ao primeiro ano, já acabou. Quer dizer, se perdeu a credibilidade, se perdeu qualquer sentimento de... Não adianta agora inventar propostas, projetos, porque tudo que ela falou até hoje foram mentiras. Mentiras, mas rotundas mentiras. Ela, lógico, pressionada pelo partido, pelos assessores, pelos marketólogos, não é? Chegou a ocupar rede de televisão, de rádio, para fazer alguns anúncios bombásticos e depois deu uma banana para todo mundo. Isso não se faz, presidente. A senhora não está comandando a sua lojinha de R$ 1,99 lá no Sul, que, aliás, a senhora faliu a lojinha de R$ 1,99. Então, a população pegou essa ojeriza, essa tremenda ojeriza dela, e espera, sinceramente, que ela peça para sair. Agora, ontem, não me lembro se foi o New York Times que fez um editorial. É New York Times. New York Times, né? Diz o seguinte, que caindo Dilma, assume o pior. Quer dizer, o pior seria o Michel Temer.
Não, seria Eduardo Cunha, porque ainda não se completou Não. 2 anos. Mas veja só, aí é que está. Se depende do tipo de procedimento, porque se for cassada a chapa, aí cai ela e Michel Temer. Aí sim assumiria o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, e ele assumiria, mas já com a imposição até constitucional de convocar em 90 dias uma nova eleição. Agora, se ela for isoladamente, por improbidade administrativa, cassada, né? Porque, veja, o que ela tem feito, salvo o melhor juízo aí do... Bom, olha, esse negócio de salvo o melhor juízo, sinceramente, o que a nossa justiça está aprontando é algo vergonhoso. Aquele jantar semana passada, onde compareceram o presidente do Supremo e outros 4 ministros, aquilo, olha, sinceramente, aquilo não foi nem risível, aquilo foi para chorar. Porque, em última análise, são os homens que se incumbiriam de julgá-la. Não deveriam ter participado daquele regabofe. Coisa que fez o ministro Marco Aurélio. Porque ela, então, convocou os ministros, convocou os líderes de partidos, ontem parece que ela convocou os vice-líderes, não é? Quer dizer, ela está querendo costurar o pessoal do Tribunal de Contas da União, quer dizer, está fazendo imagine se isso fosse nos Estados Unidos. Imagine, gente, alguns novos aí não devem se lembrar do Nixon, do caso do Nixon, lá do Watergate, não é? Imagine se naquela ocasião Nixon convocasse algum ministro da alta corte para tomar um cafezinho sequer. A população sairia na rua com um pedaço de pau. Agora, a nossa presidente, ela prefere ser chamada de presidenta. Que imbecilidade. Ela convoca todo esse pessoal, bota tudo no mesmo caldeirão. Então, o que se esperar dessa justiça? O que se aguardar do Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça? Então, gente, o país não está bem, as coisas vão pessimamente mal. Essa informação, que, lógico, o ministro das Comunicações tem que elevar o moral, tentar carregar, não é? Essa mala sem alça, mas a gente sabe no dia a dia que não é nada disso. Agora, querer também dizer que nas manifestações só tinha gente abonada, isso aí realmente é uma bufetada na população. Uma bufetada na população. Onde houve manifestação no domingo, foi tudo na base da ordem, da decência, sem brutalidade, sem violência, não se quebrou um cesto de lixo, nada. Então, foi algo realmente patriótico, cívico, ordeiro. Então, gente, ela não tem que pedir desculpas, não. Ela tem que pedir para sair. Pestana, eu vou aguardar, eu gostaria que você aguardasse um pouco para que o advogado Piccoli se manifestasse, aí então você... Perfeito. Ok? Na verdade, a minha preocupação é em relação a estas reuniões. A gente fala em independência dos poderes. Que independência é essa? A gente acaba colocando em xeque a independência do Poder Judiciário, quando a gente percebe que membros se reúnem com a presidência, com a nossa presidente. Então, realmente é o que o Afanásio falou, é preocupante. E ela não tem realmente que pedir desculpas, ela tem que agir. A gente percebe que o índice de inflação bate na nossa porta, a gente percebe que há um índice de desemprego crescendo. Eu trabalho com muitos empresários e todos, de diversos setores, vêm dizendo da dificuldade em colocar seus produtos, em vender. O faturamento tem diminuído em torno de 30% a 40%. Então, nós estamos vivendo uma crise. Eu ouço dizer até que é uma crise psicológica de alguns. Não é uma crise psicológica, está na rua. A crise está na rua. E nada mais demonstra isso do que a manifestação que tivemos domingo. Pestana, você que é secretário municipal de promoção da igualdade racial de São Paulo, portanto, está inserido neste governo paulistano.
Em primeiro lugar, é importante dizer que eu acho que tem que ter uma análise, e uma análise maior, né, da grave crise que o país vivencia. E a crise que nós estamos metidos, eu acho que é importante dizer que o Brasil não é um país, não é uma ilha que vive no planeta sozinho, né? O Brasil está metido numa crise que não é uma crise só aqui no Brasil, é uma crise que atinge e tem atingido países há muitos anos, né? Pensou-se que essa crise nunca chegaria aqui. Até chegou-se a dizer que o Brasil estava isolado disso. O Brasil está em crise pouco antes da presidente ser reeleita, né? Nós sabíamos que esse ano seria um ano muito difícil, né? Ninguém achava que esse ano seria um ano maravilhoso. Agora, eu acho que você tem uma presidente eleita há 6 meses, né? Eleita democraticamente, né? E eleito para um mandato de 4 anos. Você não pode, em 6 meses, no momento em que o país vivencia a mais, eu diria que talvez, pelo que a gente está vendo, a mais difícil crise que nós já vivemos, porque hoje a economia, eu acho que hoje o dinheiro, tudo é interligado, né? Você vê um crescimento em outros países que são perto de 2%, 3%. O Brasil vai crescer menos. Por quê? Porque essa crise demorou muito para chegar aqui. Então nós vamos ter momentos muito difíceis. Eu acho que essa questão do otimismo, eu acho que quando você está em crise, quando você tem problemas graves, a primeira coisa você tem que ter otimismo. Porque se você já está em crise, se você já está com problemas gravíssimos, você vai dizer assim, bom, tá tudo ruim mesmo, então o que a gente vai fazer? Eu acho que tem um tempo, né? Tem que se dar um tempo para a presidente. Não se pode, em 6 meses, e eu acho que aí falar em impeachment, falar em qualquer outro tipo, é golpe, é depor uma presidente que foi eleita há pouco tempo, tem que se dar um tempo e cobrar dela. Não podemos fugir também de que essa crise é uma crise política. Não podemos fugir também que esse Congresso eleito aí é um dos congressos mais conservadores que o Brasil já teve. Não podemos deixar de conta que todas as medidas que ela tentou passar por esse Congresso não passou. Você entendeu? Os graves problemas que ela está tendo de política, eu acho que quando o Afanásio fala da dificuldade que ela tem de falar um pouco, de que ela, não é que ela tenha raiva, que ela não queira se aproximar dos políticos, é que eu acho que hoje esse Congresso que a gente tem aí é um dos piores congressos que a gente já teve no país, dadas as coisas que estão sendo negociadas lá e dada a pauta do próprio Congresso. Então ela está passando por problemas graves, agora são problemas de ordem econômica, social, política, e volto a dizer, né, o Brasil demorou muito para entrar nesse hall que muitos países do mundo, olha para a Grécia, olha para a Europa, olha para a Espanha. Eu estive na Espanha no auge da crise espanhola, né? Aliás, nós ainda não atingimos o nível de desemprego que eu vi na Espanha, mais de 20%. Então, eu acho que o que ela está tentando fazer, e eu percebo, é fazer uma grande união entre todos os setores. Porque se não houver uma grande união nesse momento, realmente esse caos vai piorar e vai pendurar, principalmente o caos econômico. Zancopé, eu queria só... O secretário lembrou bem, ele disse, esse é um congresso, talvez um dos mais... conservadores. Mas, secretário, é o mesmo congresso que foi eleito por ela, com ela. Foi eleito o Congresso e ela foi reeleita presidente. Então, o senhor me falasse, não, esse Congresso foi eleito num ano, ela foi eleita depois, ou mas, Afanásio, nem sempre quem vota no deputado, vota no presidente. Bom, isso acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nem sempre o presidente tem a maioria, e ela não tem. Mas veja, inclusive essa maioria dela foi contestada. Tanto que o ministro Toffoli até hoje é acusado de, em 15 minutos, ter se trancado com o pessoal no TSE e ter mudado o resultado das eleições. Bom, agora, veja, o secretário falou aqui de crise nos outros países, crises econômicas, tudo bem. Agora, o nosso problema aqui é uma crise moral. Nós estamos vivenciando aqui algo inédito na história da humanidade, quero crer. Uma quadrilha se apoderou do país. Veja só,
o que está acontecendo só com a Petrobras. E ela não pode simplesmente lavar as mãos. Ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, quando fizeram as maiores lambanças, até com aquela petrolífera lá de Pasadena. Então, calma aí, secretário, não é bem assim. A população saiu à rua porque está irritada, envergonhada com essa ladruagem no que transformaram a Petrobras, a empresa orgulho do país, a maior empresa do Brasil. Entraram com pá, picareta e gazua nos cofres públicos. Funcionário de terceiro escalão em cana está devolvendo 70, 90 milhões de dólares, secretário. Isso é ladroeira. Agora ela fala que não sei o quê, gente, vocês estão... Pera lá, dinheiro nosso. Dinheiro nosso. O senhor é secretário da Igualdade Racial. Veja o que fez o governo Lula, principalmente com alguns países da África. Foi o melhor presidente. Foi o melhor presidente. Na sua opinião? Não, na minha opinião não. Na opinião de todos os presidentes africanos. Tanto que está o Lula é um sendo ídolo. O ídolo é um ídolo na África. Mas é um claro que é. Lógico. Pela levou política dinheiro nosso para lá. Política de aproximação do Brasil com os países africanos. Secretário, vamos falar a verdade. Pegou dinheiro nosso do BNDES, levou para países com ditadores, torturadores, governantes malucos, deixou bilhões e bilhões ali, depois simplesmente anistiou. Esse pessoal não vai pagar nada, não vai devolver esse dinheiro para o Brasil. Claro, lógico, tem que ser carregado no colo por aqueles bandidos todos, mas só que esse dinheiro sai do nosso bolso. Só que esse dinheiro saiu aqui do Brasil. Brasil esse, Afanásio, que foi construído com sangue e suor dos filhos dos africanos. Eu não estou te dizendo nem que deve pagar uma dívida histórica, eu só estou te dizendo que a gente precisa ter um olhar muito mais diferenciado. Até porque mas a gente isso ajudou não também foi países feito para ajudar. Não, isso foi feito de uma forma malandra, safada, para se encher o bolso de muita gente. Então, pera lá, você fazer gentileza com o chapéu dos outros é uma coisa. Agora, usar uma nação para isso, e veja, no carnaval veio aqui, não esqueci o nome do ditador lá, um sanguinário, matador da sua população. O senhor sabe disso, é história. Veio aqui, bafejado, tem aqui, inclusive aqui em São Paulo, tem propriedades. Um tremendo de um ditador sanguinário se abasteceu com o nosso dinheiro e está belo aí cantando, tal. Isso é bonito, isso é justo, isso é correto. Então a população sabe dessas coisas. Então vai à rua gritar, sim, porque nós não podemos bancar tudo isso. Tem gente passando fome, tem criança aí que não come, tem hospital fechando. Afanásio Pestana, eu vou aproveitar o momento, já que este assunto foi abordado, para que o advogado Ângelo Piccolo, que é advogado empresarial, sobre o endividamento, aumento no poder de consumo dos brasileiros nos últimos anos se deve, em parte, à desburocratização e ao acesso fácil ao crédito. Consequentemente, número de brasileiros endividados. Infelizmente, mais um sinal da crise. Só um contraponto ao que o senhor disse, em relação à crise. Com todo respeito à Espanha e à Grécia, nós não podemos nos comparar a esses países. A comparação que devemos fazer é com a China, com a Índia, com os Estados Unidos. E nesses países não há crise. Os Estados Unidos vêm saindo da crise nos últimos 5 anos e a inflação lá é 0. Enfim, é com esses países o crescimento que nós devemos... é 2%, aquilo que era ridículo aqui. Então, quando nós nos comparamos, nós devemos nos comparar, por exemplo, na América do Sul, Chile, crescimento superior ao Brasil. Até a Colômbia vem com um crescimento superior ao Brasil. Com todo respeito a esses países, mas nós somos maiores que eles. Em relação ao sobreendividamento, no governo Lula, ele incentivou o consumo. Compramos carros, financiamos casa e agora? A gente vê tiramos mais de 30 milhões da linha da miséria, mas né? Há uma tiramos, agora, né? Uma Argentina, no governo Lula nós tiramos uma Argentina da miséria, né? Pessoas que não comiam e passaram a comer. Isso existiu. O poder de compra do brasileiro melhorou no governo Lula. Mas infelizmente... Casas, né, que muita gente não tinha. Sim, né? mas vamos falar do dia de hoje. A gente pega os dados do Serasa.
a gente tem um índice de endividamento alto, o cheque especial alto, a gente pega o cartão de crédito, endividamento alto. Todos os Então, se a gente processos pegar que os todos países os que tiveram índices, crise se a gente passaram, pegar inclusive todos Estados esses Unidos. índices, Né? E aí nós temos um projeto de lei que está no Senado parado, inclusive em razão da crise política e moral na qual estamos passando. É um projeto de lei que vem favorecer o consumidor em qual sentido? O consumidor passa a ter a possibilidade de negociar com os seus credores de uma única forma, de uma única maneira. O consumidor endividado para de receber ligações diárias do banco, do cartão de crédito, enfim, de quem quer que seja, e tem a possibilidade de negociar com todos os seus credores de uma única vez. A minha crítica é que isso é somente aos consumidores, isso não se estende aos profissionais liberais, enfim, é só aos consumidores, o que é diferente de outros países, como a Alemanha, Estados Unidos, enfim. E é preocupante o endividamento das famílias brasileiras hoje, porque eles estão começando a perceber que eles pararam de ter poder de compra. E eles se endividaram, inclusive em razão do governo Lula, do Lula ir para a rua dizendo vamos gastar, vamos consumir, porque ele precisava segurar a crise no mandato dele. E agora estamos pagando o preço. Tem esse projeto de lei? Tem. O problema é que está parado. Então, hoje, nós, consumidores, nós, brasileiros, nós não temos nenhuma ferramenta que possa ser usada para administrar o nosso passivo. Mas, Ângelo Piccolo, eu não entendo. Como é que... O que se pode oferecer? O cara está devendo cartão de crédito, cheque especial, não paga o carro, não paga a televisão que foi estimulada, os produtos de linha. Mas o mais imediato. Mas o de casa própria é a longo prazo. Eu estou falando os imediatos, linha branca. Mas a longo prazo, mas não podendo pagar, ele vai ser colocado para fora. Perfeito, mas eu estou querendo entender, né, qual é o recurso que se pode oferecer quem está com cheque especial estourado, cartão de crédito estourado, o carnê das Casas Bahia estourado. Né, todos, eu quero entender como é que não se está suaviza. Conseguindo pagar o carro. Sim, sim. A financeira vai aprender o carro. Sim. Né? O que a gente tem que ter em mente é que nós não estamos dizendo que o consumidor, o devedor, ele simplesmente tem que ser perdoado e votar. Não. O que nós estamos dizendo é que precisa existir uma ferramenta para que ele não consiga... pode fazer como o Lula fez com os países africanos. Vocês não Claro, devem mais. lógico. Aí seria bom. Aí, Não, aí até eu quero, Ele pegou meia dúzia de países mas que não tinham realmente condições de pagar a de dívida. baixa renda, ele foi iludido, ele foi incentivado a comprar o que ele não podia. Agora chegou a conta. Então é a grande crise. Então veja, ele é despedido. Ele não tem, não adianta falar, não, com Bolsa Família, vai segurar o quê? Veja, na manifestação de domingo, o governo foi repudiado no Norte e Nordeste, o que não acontecia. Por que o senhor Lula não pisa lá agora? Por que dona Dilma não vai lá no Norte e Nordeste? Eles também estão com água no pescoço. Então houve essa ilusão. Não, o pobre está andando de avião, tal. Que conversa de Estava botiquim. andando, não vai andar mais. Claro, lógico. Então, passou simplesmente o mel na boca desse pessoal. Agora, para encerrar, o que eu sugiro para a pessoa que se encontra endividada? Tem que se preocupar, primeiro, reter os custos. Segundo, tentar renegociar suas dívidas com cartão de crédito, com o banco, com a financiadora. Dependendo do que o governo possa sugerir, aquela velha receita caseira que vai funcionar. Para de gastar e tenta pagar. Exatamente. É só isso. Vai Façam um baixar. acordo. Façam um acordo. Exatamente, façam um Lamentável. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Camila Nogueira. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Zancopé. A Camila é do setor de eventos da AFIPESP. O presidente da AFIPESP, Duarte Moreira, reuniu-se na quarta-feira com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, em busca de apoio às questões de interesse dos servidores públicos. Camila, quais temas foram apresentados ao presidente da Assembleia pelo Duarte Moreira? Procuramos colocar em pauta alguns assuntos que há algum tempo vêm tirando o sono de muitos servidores, estejam eles na ativa ou não.
questões como a possível extinção da licença-prêmio e sexta parte, pagamento de precatórios, reajuste anual e a situação dos servidores da área meio, regidos pela Lei 1080, que estão sem nenhuma revisão salarial desde 2011. Foram matérias de discussão durante a audiência. Camila, também a luta da FIPESP em busca de maior investimento por parte do governo para o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP. Essa questão também foi colocada na pauta do dia? Com certeza, pois este é outro assunto de extrema importância para nós, tanto que criamos uma comissão interna para tratar apenas deste mote. E a conselheira Elza Barbosa da Silva, que coordena toda essa empreitada, entregou ao presidente da Assembleia um trabalho completo sobre a legislação do IANSP e seus recursos financeiros. Nosso objetivo é obter apoio dos deputados para aprovação de projeto que transforme o IANSP em autarquia especial. Esse projeto ainda não está tramitando na Assembleia, porém, é de conhecimento da entidade que já há estudo para isso em andamento na Casa Civil. Para nós da FIPESP, a transformação do IANSP em autarquia especial permitirá melhor gestão, principalmente com a composição de um conselho administrativo formado por servidores públicos. Camila, qual percepção a FIPESP tem deste encontro em relação às propostas apresentadas? A mais positiva possível, tanto que Fernando Capês se mostrou disponível para aprofundar todas as questões colocadas, com a possibilidade de voltarmos a discutir em outra oportunidade. No entanto, o deputado nos alertou para os temas relacionados aos gastos financeiros do Estado, por conta da atual crise econômica que obriga a políticas de contenção. Quero agradecer parte da diretoria executiva que participou com o nosso presidente, Duarte Moreira, desta reunião. Dr. João Batista Carvalho, segundo presidente, Dr. Antônio Arnoche, diretor econômico financeiro, Dr. Alceu Roma, primeiro tesoureiro, e também a coordenadora de associativismo, senhora Letícia Gilberto Andrade de Mello, e a conselheira Elza Barbosa da Silva, coordenadora da referida comissão permanente. Camila Nogueira, agradeço tua gentileza mais uma vez com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Camila. Uma boa tarde. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem.
trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje, deputado, não chamo mais você de deputado, né? Jornalista Afanásio Jazade. Você não fica ofendido. Você não fica ofendido. O advogado empresarial Ângelo Piccolo, o secretário municipal de promoção da igualdade racial de São Paulo, Maurício Pestana, que é também cartunista. Eu vou falar do teu trabalho aqui. Você quer... Eu interrompi antes de ir para o intervalo, é isso? Não, eu só queria, só para matar, porque eu acabei não falando um pouco. Mas matar e eu o acho quê? que Opa, vai lá. matar aquele assunto. Mas eu acho importante dizer, assim, uma coisa que me fez lembrar, hoje eu acho que essa crise tem um ponto positivo, porque hoje as pessoas estão discutindo, né? Como é que elas vão pagar o carro, se elas vão viajar ou não de avião, como é que elas vão pagar as coisas que elas adquiriram. Antes elas não tinham adquirido nada disso, né? Eu acho que quando você para e pensa... Peraí, como antes não tinha nada? Andar de avião, eu sou de um tempo mesmo. Eu sou de um tempo, Afanásio, que andar de avião, preto e pobre, você não vinha ao aeroporto. Isso é fato. Isso? E toda vez que estava no aeroporto, me perguntavam, você é jogador, você é pagodeiro? Não. Hoje as coisas mudaram. Que bom que agora a gente está discutindo isso, então, né? Tá bom. Vai ver lá na fila lá do check-in se tem pobre, se tem lá. Tem. Hoje o cara vai para o Nordeste. Secretário, tapear a população, secretário. Secretário. Quer dizer, forçar o coitado a comprar um carrinho, tá? O cara não tem para pôr gasolina, não tem para comprar pneu. Hoje melhorou a vida. Hoje melhorou. Nós tiramos 30 milhões. Esse governo tirou 30 milhões da linha da pobreza, da miserabilidade. Mas tirou uma Argentina. Mas prova isso. Prova isso. Como tirou? Os números mostram. Como tirou? Tira uma Argentina. O quê? Uma Argentina. O número que é o pagamento do Bolsa Família? Que isso? Esse Bolsa Esmola é que infelicitou o país. Não, deu emprego, é um dos países que tem o emprego? melhor desemprego Como? do mundo. O Bolsa Família não dá emprego, dá dinheiro. A economia melhorou desse país. Afanásio, esse país mudou, melhorou nos últimos 20 anos. Mas aonde? Pronto. Mas o senhor está lendo jornal de 15 anos atrás. Não, nós estamos vivendo uma crise Que é isso, hoje. secretário? Pestana, independente da tua atividade hoje como secretário de promoção da igualdade racial de São Paulo, você é cartunista, você traz um trabalho muito bonito aqui, 30 anos de arte pela igualdade. Eu trouxe para presenteá-los aqui no estúdio, mas é um trabalho que eu fiz que recupera os 30 anos que eu tenho de cartoons, que começou lá no Pasquim, lá atrás, de denúncia, de esclarecimento sobre questão racial no Brasil. Muitos trabalhos publicados, inclusive, fora do Brasil. Não sei se a Rayala conseguiu baixar alguma charge tua aí. A gente está mostrando aqui na AltV, mas tem um texto aqui que
Quando foi publicado aquele Você é 100% negro, como é que é? Ah, 99% sim. Ah, disso, 99%. isso foi antes, viu, Afanásio? Hoje né? hoje sem 99, educação, sem habitação. Não, hoje a gente já melhorou bastante esses índices. 99% de possibilidade de ser preso. Exatamente. Isso Hoje- continua, infelizmente. Hoje você não conseguiria, nos dias atuais, no politicamente correto aqui. Não... Aqui, ó. Você é 100% negro? Sim. De 99% sem saúde, 99% sem educação, 70% sem emprego, 75% Esse é na época do sem Pasquim. moradia. Ah, bom. Mas você percebeu, os negros foram passados para trás, até nesse golpe da Petrobras. Não tem um crioulo lá que meteu a mão, percebeu? Aliás, Que bom, nós, que percebeu? bom. aliás, Não, isso que eu aliás tô nós falando. somos excluídos historicamente Até de disso, todos hein? os processos nesse Até país, disso né? aí. Não, mas é verdade. Agora, veja só. Eu, sinceramente, eu sou radicalmente contra essa história de cotas. Eu acho que esse negócio de cota racial foi uma ofensa a vocês negros. Porque diminuiu. Mas cota sempre teve aqui no Brasil, Afanásio. Vai na USP não tem negros, 0,4% dos estudantes da USP são negros. Cota sempre teve aqui, cotas para branco. Para negros, nunca. Nós tivemos aqui... Um processo de escravidão que foi dos Não, mas- piores do não, mundo. não, O Brasil foi o começa último com país, escravidão. foi o último país a liberar Mas a isso aí libertar os foi em escravos. 1888. Pois é, mas os reflexos Tudo acontecem bem, até mas hoje. peraí. Até hoje, O que eu estou Afanásio. dizendo é o seguinte, nós tivemos aqui em São Paulo um negro prefeito que nem paulista e nem paulistano Nossa, era. que coisa, né, rapaz? Nós E mais de tivemos- 500 anos de história, tivemos Mas dá um licença, negro e mas você peraí. ainda dá ênfase. Mas Tivemos peraí. um negro, Mas peraí. sendo que nós somos quase a metade da Eu tô população, dizendo um assim, negro. Espera aí, deixa eu falar. Você está gritando. eu Não, não, posso desculpa, falar. mas um negro. Você Não, puxa mas um negro ilustre, formado, educado, que não precisou de cota para nada. Nós tivemos um negro presidindo a mais alta corte de justiça desse país, ministro Joaquim Tivemos Barbosa. um. Mas Num tivemos país que a metade da população Mas- é negra. mas espera Isso lá. deveria ser uma vergonha, Jana. Mas espera lá, mas Você tivemos... dá uma olhada nos Estados Agora, Unidos que mas 13% da espera população aí. é negra. Vê Mas quantos espera aí, negros mas estão tem lá em cota cargo de lá poder. pra alguma coisa? Não Teve, existe. teve, Mas teve. que E foi teve? preciso para que Teve aquele país nada. mudasse. Teve, Afanásio. Teve nada, é o Afanásio, vá se seguinte, informar. eu não quero, Vá se não informar. quero. Veja, eu acho o seguinte, esse é o tipo da coisa da esmola. Da não sei, peraí, o negro não precisa disso. Ninguém precisa disso. Você Infelizmente, precisa de incentivo, infelizmente. igualdade. Infelizmente. Agora você fala, o senhor é Infelizmente. secretário de uma... Infelizmente, não precisaria o senhor ter. é secretário da igualdade. Racial. Agora, a cota não é igualdade. Para trabalhar. não tem Opa, igualdade. eu posso te dar alguns números Por de favor. como Não é isso mudou. igualdade. Posso Em dar? São Paulo tem a lei Então, vamos lá. 15.939. Então, vamos lá, é vou isso? falar já desses dados. Ó, por exemplo, o cargo de procurador do município é um dos cargos que tem o melhor salário, Afanásio, na prefeitura, um dos melhores salários. Né? Cargo de procurador do município. Até antes das cotas, nós tínhamos no universo de 300 procuradores. Né? A partir da lei, né, que foi o ano passado, que foi do prefeito Haddad, um concurso para 70 procuradores, já com sistema de cotas, entrou 18. Na história da cidade de São Paulo, na história Então da não cidade foi tem por mais, mérito, né? foi por cota. Não, foi por Não foi por mérito, mérito. até porque Não foi por o mérito, mérito foi por também cota. existe. Não, até Entraram porque a pela cota porta precisa do dos mérito. fundos. Não, pode, hoje nós tem temos que entrar 18. todos pela porta da frente. Afanásio, infelizmente, os 400 anos de escravização que teve nesse país colocou uma ferida terrível. E isso precisa ser mudado com políticas públicas em todos os lugares do mundo que os negros melhoraram. Inclusive nos Estados Unidos, que você disse que não teve cotas, foi preciso programas de cotas e ações afirmativas para que os negros equilibrassem. Então, por isso, o país hoje ele é mais justo, ele é melhor por conta disso. Eu gostaria que não tivesse, e espero que um dia não tenha. Mas enquanto você tiver a desigualdade que você tem entre negros e brancos, que foram os 400 anos de escravização que criou, você tem que ter, sim, políticas de afirmativas. O que eu acho desse tema é que a gente perde uma grande oportunidade para discutir educação. Exatamente. Enquanto a gente discute cotas, eu não vou entrar no mérito se ela é importante ou não. Mas a gente perde muito tempo e deixa de discutir o que é mais importante. Muito pelo que a contrário, educação para muito todos. pelo contrário, uma coisa não anula a outra. A questão da educação que precisa ser melhorada no país, os negros sempre foram favoráveis, até porque nós somos as maiores vítimas disso. Exatamente por isso que nós não conseguimos entrar numa escola pública quando vamos no 3º grau. Porque a educação precisa ser mudada. A gente não é contra
Nós não somos contra. O problema é o seguinte, é que só começou a se discutir a educação no Brasil quando se falou em cotas. E olha, vou te falar uma coisa, cotas raciais para negros. Porque não se discutiu, por exemplo, existem cotas para as mulheres, existe cota para... Nunca ninguém discutiu nada. Mas quando falou em negro, a todo mundo, toda a sociedade, um monte de gente, isso aí é esmola, é esmola. Então, me dê uma fórmula melhor. Se você me der uma fórmula melhor, se você falar assim, não, olha, o fato de mudar uma USP, que 0,4% dos alunos são negros, e ainda assim contando os africanos que tem lá, porque tem convênio com vários países africanos e por isso que tem, e aí, como é que você muda aquela universidade? Como é que você muda a cara daquela universidade? É uma vergonha para o Brasil. Às vezes vem pessoas aqui de fora, quando chega na USP, e pergunta se elas estão num país escandinavo. Né? Você vai para as universidades, as universidades públicas, quase todas não têm negros. Então, você precisa criar, assim, políticas públicas, você precisa criar política de inserção, porque se você não cria... e não somos nós, eu vou dizer mais. Fanásio, talvez uma informação que você não sabe. O IPEA, né? O IPEA, no governo Fernando Henrique Cardoso, fez uma pesquisa, né? Por conta do governo. Como é que está a situação do negro na educação no Brasil? O que o IPEA respondeu? E foram técnicos, foram negros, foram militantes, foi ninguém pedindo esmola, não. O IPEA descobriu uma coisa, chegou o Fernando Henrique, colocou na mesa dele, falou, olha, se vocês aplicarem política de cota, ação afirmativa, seja lá qualquer política para tirar os negros desses patamares, vão levar mais ou menos uns 30, 40 anos para eles chegarem ao mesmo nível de educação dos brancos no Brasil. Se não for feito nada, se for ficar esperando que eles que se virem, ou né, essas esmolas que você está falando, nós vamos levar quase 200 anos. Quer dizer, então, não tem isso, não é uma invenção nem de negro, nem que está pedindo, não. O Brasil tem... Estamos mudando aqui, ó, na prefeitura, uma leizinha simples essa e tal. lei 15.939 já mudou. Exatamente, já mudou, está mudando a cara. Porque senão nós íamos ficar aí mais 300 anos sem poder afetar isso. Daqui a uns 5 anos, mais ou menos, muitos vão sair da universidade e vão entrar no mercado de trabalho, ou vão tentar entrar no mercado de trabalho. E vão ser discriminados, infelizmente, se a gente não mudar uma política também. Na hora da entrevista, o senhor entrou na faculdade como? Por cota ou por merecimento? Por cota. Vai para o fundo da fila. Bom, lamentável. Deixa eu aproveitar aqui. Primeiro que doutor isso não Ângelo, está acontecendo. tem várias perguntas enviadas, mas sem identificação. Então, eu não vou nem fazer referência a elas. Mas o Fábio do Ipiranga, doutor Ângelo, o quanto poderá alavancar o comércio ou a economia de São Paulo se o governo Alckmin pagasse precatórios alimentares? É Fábio do Ipiranga. O precatório. O precatório é um grande problema aqui no estado de São Paulo. O calote que o Estado dá em relação aos precatórios. Em relação à pergunta, eu tenho que tomar muito cuidado porque nós, brasileiros, nós não temos uma educação financeira. A minha grande preocupação é quando nós recebemos algum valor, de que forma nós gastamos este valor. É lógico que, quando o dinheiro está no mercado, você acaba girando a economia, seja ela de consumo, seja ela qual for. Mas, como o tema que é o sobreendividamento, nós temos que tomar muito cuidado de como usar o dinheiro. Infelizmente, nós não temos educação financeira. Então, o que eu posso dizer? O dinheiro está no mercado, ajuda a desenvolver o comércio? Ajuda. Agora, se esse dinheiro estivesse no mercado, de que forma ele seria utilizado por estes credores do Estado? É isso que nós temos que perguntar. E estão preparados para usar esse dinheiro da melhor forma, da maneira mais adequada? Então, aí vem a questão da educação. A gente vem falando de cotas, mas eu acho que antes disso nós teríamos que discutir educação. A gente pode discutir isso junto, né, doutor? Sim. Não tem nada que antes, nem depois, lógico, nem sim, durante. sim. A gente pode discutir junto isso. Vamos discutir educação. Educação, acho que a gente tem que discutir muito nesse país. Doutor Ângelo, Maurir, do Rio de Janeiro, será que o senhor se esqueceu que na grande crise de anos atrás, americanos moravam no banco de trás dos carros? Já tinham perdido empregos e casas. É o Maurir, do Rio de Janeiro. Não esqueci, estive Por lá. isso que nós estamos bem e onde ainda, a gente andava, em várias cidades norte-americanas, a gente via casas vazias com placa lá de vende-se. Só que eu quero dizer é que os Estados Unidos conseguiu sair desta crise. Hoje, se a gente for até os Estados Unidos, a gente vê outro país do que aquele de alguns anos atrás, de uma forma muito rápida.
Aí a gente vai entrar na É questão o país de mais rico do cultura. mundo, né? Sim, É o país mais lógico. rico do mundo. Aí a gente Mais vai entrar rico numa sempre questão de fica mais fácil cultura. aí. Enfim. mas Só para isso é registrar essa aqui, diferença. Ione de Itaquera, essa crise não é política, é crise de roubo. Se não tivessem roubado tanto dinheiro do povo, talvez não estaria assim, a mensagem da Ione de Itaquera. E tem uma pergunta aqui do Cícero de Itapevi sobre violência, mas eu vou colocar para o Afanásio, o governo paulista oferecendo 50 mil reais de prêmios, de recompensa. Você teve um projeto já aprovado que está por aí e não custa nada ao governo. Não, na verdade não é um projeto. Eu sou o criador do Disque Denúncia. Criei o Disque Denúncia em 1980. Isso não é projeto, não é nada? Como é que pode ser instituído? Não, aí é que está. Eu criei, com o meu programa de rádio, o Disque Denúncia, porque até então as delegacias não recebiam denúncia anônima. Você ligava para uma delegacia, para uma repartição, para fazer uma denúncia, eles queriam seu nome, RG, nada disso. Então nós iniciamos o quê? Uma coleta de informação dos ouvintes, informações anônimas, pessoas que ligavam, passavam a placa do carro do traficante, o apelido do assassino, e nós então repassávamos às delegacias competentes. Em apenas um mês, Zancopé, em apenas um mês, isto em 1980, nós ajudamos a Delegacia de Homicídios a solucionar 19 assassinatos misteriosos. Então estava praticamente convalidado o Disque Denúncia, não é? E na época sofri processos, fui acusado de querer implantar o dedodurismo no país. Veja só. Hoje, lógico, isso se expandiu, deu certo, é correto, anonimamente dá para a polícia trabalhar. Então, agora uma outra entidade incorporou o Disque Denúncia, estabeleceu um número, 181, maravilha. Mas as pessoas informam anonimamente, voluntariamente, ninguém informa através... O sequestro do Oliveto foi esclarecido através do Disque Denúncia. Exatamente. Não só o sequestro, como a própria vida dele foi salva, porque ele estava num cubículo lá, mais meia hora ele morria sufocado. Bom, então o que acontece? Esse negócio de oferecer 50 mil, governador, seja mais criativo. Até hoje, neste ano só, aqui em São Paulo mataram 100 policiais militares. Uma centena de policiais militares no exercício da função ou fora dela, no horário de folga, foram assassinados. E ninguém ofereceu nada, viu, para, olha, quem ajudar a esclarecer a morte de tal policial, tal agente penitenciário. Então isso aqui é uma bobagem. E outra, o Disque Denúncia, você telefona, você não precisa deixar nome, absolutamente nada. Essa recompensa que estão oferecendo aí, só pode ser feita pela internet. Então tem um negócio, não, você pela internet tem um código, uma senha. Quem é que não sabe que hoje pelo computador você facilmente descobre quem é, de onde é o computador. Então, vamos Até com porque ele calma. vai precisar se identificar para receber, inclusive. Mas né? é claro, agora Se ele veja vai só. receber, como é que ele não vai se identificar? Mas aí é que está. Aí é que está. Então, isso pior aí é parte algo é inócuo. Quer dizer, A pior parte é essa, Mas você só é recebe claro. se você se identificar. Mas exatamente. Então, quer dizer, isso aí, sinceramente, olha, é coisa de quem não tem o que fazer. O Quem não tem o que fazer. Douglas, Douglas Pessoa Silva do Jaraguá, ele fala sobre situações de violência que ele viveu, lamentavelmente, inclusive constrangedor com o filho abordado por uma viatura de polícia militar quando voltava com uma pizza. E próximo dali na rua, traficantes e tudo mais que não eram sequer questionados, né? Então, está aqui o Douglas. Pois não. Só queria dar um pitáculo nessa questão aí do que nós estamos falando dos 50 mil, que foi essa chacina que aconteceu em Osasco, né? Infelizmente, eu acho que dando 50 mil, não dando 50 mil, fazendo com disque de denúncia ou sem disque de denúncia, eu acho que vai ser muito difícil encontrar os autores dessa atrocidade, né, que acabou nos deixando manchete em várias partes do mundo, porque é muito difícil você encontrar os autores desse tipo de coisa quando isso acontece na periferia, com pobre e com preto. Então eu torço realmente para que apareça, porque isso foi uma vergonha para esse país, né? uma vergonha daquelas
que é lamentável, né? Quase 20 pessoas morrerem, mas eu acho que não vai aparecer, porque na periferia, quando morre pobre e preto, nunca aparece quem... Mas, secretário, mas esse carimbo que vocês usam, preto, pobre, pô, larga disso, secretário. Pô, para que Infelizmente, a maioria. Se você olhar, eu fiz questão de olhar quem eram essas pessoas. Secretário, né? eu vou lhe contar uma coisa. Aí é que está. Você está estigmatizando tanto a própria raça e vocês, alguns... São os números, já não somos nós. Não são. Eu vou lhe dizer. É IPEA, é IBGE, é tudo que mostra, não somos nós. Secretário, pera um pouquinho. Falava o seguinte... Só preto, pobre, prostituta estão nas cadeias. Por isso que tem uma política, inclusive, de juventude viva. Porque estão secretário, matando a juventude negra nesse país. Secretário, o último censo penitenciário que se fez aqui no Brasil, o último censo, dá conta de que 61% dos presos são brancos. Sim, porque os negros são mortos antes mesmo de ter condenação, antes mesmo de ser julgados. Mas é isso que mostra. Secretário, muito obrigado. Independente do teu independente do teu bom desempenho como secretário de promoção da igualdade racial de São Paulo, o teu trabalho como cartunista é extremamente louvável. E lamento que a imprensa perca um trabalho valioso desse, enquanto você está como executivo. Sim, agora estúdio de ser só escrevo no Diário de São Paulo toda terça-feira, que eu faço aos domingos. Texto, não é? É texto, aí faço. Não, cartoon. Realmente eu tô. E como é que entra em contato? Tem um site que se possa acessar para ver esse teu trabalho as meninas maravilhoso? lá tocam www.mauriciopestana.com.br. Maurício Pestana. Eu quero depois presenteaprazenciá-lo, viu, Afanásio? Eu gostei e quero voltar ainda a discutir muitas coisas aqui com você. Você vai ver, você vai mudar. Eu vou te roubar esse carimbo aí. Você vai mudar a sua posição. Você vai apanhar dos pretos ainda. Maurício Pestana. Preto, pobre. Pô, secretário. Agradeço tua gentileza de ter participado do Gente que Fala. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ângelo Piccolo. Muito bom tê-lo aqui. Espero que retorne outras vezes. Agradeço a oportunidade, fico à disposição para novos debates. Afanásio, não passe tanto tempo sem vir ao Gente que Fala. Muito obrigado, Zancopé. Uma saudação a todos vocês que nos assistem, nos ouvem e um abraço especialíssimo a todos os mooquenses. 459 anos da nossa pujante Mooca, o bairro de entrada, não é, o portal da Zona Leste aqui da capital de São Paulo. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.